Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Exames no secundário. Entre a expectativa, a ansiedade e a digitalização, 166 mil alunos vão julgar uma parte do seu futuro. Os dados estão lançados. A partir de amanhã e ao longo dos próximos dias, 166 mil alunos portugueses do ensino secundário começam o carrossel dos exames nacionais. Para muitos, ou para quase todos, os resultados desses exames serão cruciais para prosseguirem os seus sonhos ou expectativas. Ao todo, até ao final da primeira fase dos exames, a 26 de junho, estes milhares de jovens, com uma média de idade de 17 anos e 2 meses, farão mais de 340 mil provas. É importante registar o que está em causa nesta operação. Milhares de professores mobilizados, dezenas de milhares de famílias ansiosas, centena e meia de milhares de jovens a sentirem-se no fio da navalha. Ainda para mais, este ano em que todos os exames serão digitalizados. Um grande passo em frente, uma operação logística que mobiliza mais de 5 mil agentes das forças de segurança, dos quais 1.172 credenciados para recolher os exames das escolas e levá-los a um centro de digitalização cuja localização o Ministério da Educação não revela. Sabe-se, porém, que fica em Mem Martins. A mudança para o digital, que implica alterações na forma de corrigir e avaliar as provas, é notável. E está a fazer-se sem grandes dramas. Recordemos a propósito esta declaração de Mário Nogueira, então líder da FENPROF, em 2022, quando se falava na digitalização dos exames que teria de acontecer até ao final do ano passado. Há alunos que têm mais dificuldades do que outros na sua autonomia no âmbito digital. Até talvez porque em casa o digital é já o dia-a-dia, enquanto que em outros casos, de outros alunos, os computadores não existem, a internet não há, portanto o dinheiro não chega para tudo isso. Estamos a falar de exames, estamos a falar de provas que são iguais para todos em todo o país e que já toda a gente reconhece que efetivamente elas mesmas são fator de desigualdade porque os alunos não chegam todos da mesma forma ao momento do exame. O digital aqui pode acentuar ainda mais as desigualdades entre os alunos. Estes são sem dúvida momentos difíceis para os jovens, mas a verdade é que ainda não se descobriu uma fórmula para abolir os exames. Com o debate sobre o seu sentido numa era em que a inteligência artificial avança, entre queixas e críticas ao seu perfil e até à sua justiça, os exames do secundário são matéria de primeira importância na nossa vida coletiva, em especial nesta temporada. Apesar dos debates, o arraial que todos os anos por esta altura do ano marca o cotidiano do país, lá se vai perpetuando. Vale a pena tomar nota. Estes dias são especiais para todos, mas para os pais e os alunos são dias de ansiedade e nervos à flor da pele. Andréa Sanches, redatora principal do Público, acompanha há anos este processo, até porque é uma jornalista especializada na área da educação. Na semana passada, na newsletter sobre a educação do jornal, escreveu um texto imperdível com o título A Febre dos Exames. E na edição de hoje do Público faz um levantamento exaustivo sobre o que está em causa nesta primeira fase dos exames. É com ela que hoje se fará a conversa do seu podcast da manhã. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Andréa Sanches, muito obrigado por estares de novo no P24. Na semana passada, a newsletter que assinas semanalmente com a Cristiana Faria Moreira tinha como título A Febre dos Exames. Dirias que este ano, com a digitalização, essa febre aumentou? A temperatura está mais alta? Olá, Manuel. Sim, há um discurso por parte, nomeadamente, dos diretores das escolas, que é claramente um discurso a tentar serenar os ânimos. Os exames nacionais, pelas implicações que têm, quer nas notas de conclusão do ensino secundário, quer para efeitos de acesso ao ensino superior, geram sempre uma ansiedade natural junto das famílias e dos alunos e também, de alguma forma, das muitas pessoas que estão envolvidas nesta operação, os professores vigilantes, enfim, os próprios serviços do Ministério.
Mas há um facto incontornável, é que este ano há uma mudança de fundo nesta gigantesca operação e que tem a ver com a forma como os exames vão ser, pela primeira vez, os exames do ensino secundário vão ser digitalizados. Fala-nos disso um pouco. Essa é a grande mudança, mas tu destacarias que outras mudanças menos relevantes que estão para acontecer. E já agora, como esta de facto é a mais importante, explica-nos o que é que vai mudar. A grande mudança em relação às épocas de exames anteriores é esta. É a forma como os exames vão ser corrigidos e como vão ser até transportados e depois classificados pelos professores classificadores e também com uma componente automática que haverá. É a primeira vez que isto acontece com os exames do ensino secundário. E está, como portanto, eu dizia, eles vão ser todos digitalizados, não é? Vão ser todos digitalizados. Os exames são, eu posso aqui traçar um bocadinho o circuito deste ano. Os exames são feitos pelos alunos em papel, os exames do ensino secundário são feitos em papel, os exames do 9º ano já não são feitos em papel, são feitos num formato híbrido, uma parte em papel, uma parte numa plataforma online, e depois os resultados são submetidos automaticamente quando os alunos acabam a prova. No caso do secundário, os exames continuam a ser feitos em papel pelos alunos. O que se passa a seguir é que eles são anonimizados ainda nas escolas, são depois transportados pelas forças de segurança e vão concentrar-se num centro de digitalização no distrito de Lisboa, onde vão ser todos digitalizados. Uma vez ninguém sabe onde é que isso fica já agora, portanto, desconhece onde é que esse centro vai ficar, não é? Essa é uma questão interessante, Manuel, porque como nós vamos contar nesta edição de segunda-feira, no trabalho que fazemos, o Ministério, pelo menos até à hora em que estamos a gravar este podcast, não deu muitos detalhes sobre isso. Onde é que vão ser feitas as digitalizações e por quem. Contudo, as forças de segurança que estão muito envolvidas este ano neste processo, porque o processo tem, de facto, etapas que não existiam até agora, já informaram, nós fizemos um conjunto de perguntas a várias entidades, às forças de segurança também, e explicaram-nos que a operação está montada para que os exames sejam todos digitalizados em Martins. A responsabilidade este ano passa a ser da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que no fundo assumiu as competências que historicamente estavam atribuídas à editora do Ministério da Educação e, portanto, será, segundo fomos informados pela Direção Nacional da PSP, será em Mem Martins o coração, digamos assim, desta operação gigantesca de digitalização. Segredo desvendado, portanto. Mais de 300 mil provas que vão ser feitas nesta primeira fase por mais de 166 mil alunos. Esse transporte, digamos assim, das provas físicas até ao local onde elas vão ser digitalizadas é assegurado pelas forças de segurança, pela PSP e pela GNR. A PSP, de resto, não tem dúvidas, e diz-nos isso nas respostas, que esta é uma operação que tem um grau de complexidade maior do que era habitual. As forças de segurança, atenção, sempre estiveram envolvidas neste processo. Sim. Desde logo são elas que entregam os exames, os enunciados dos exames no dia de cada exame, só que agora há de facto este transporte das provas físicas, das respostas dos alunos para o centro de digitalização, com muitas deslocações de todo o país para o distrito de Lisboa, e há depois também o regresso das provas físicas à escola, depois de corrigidas, também pelas forças de segurança. Portanto, há aqui milhares de operacionais envolvidos e milhares de quilómetros que vão ser feitos para levar e trazer as respostas dos alunos, que vão andar assim a viajar um pouco por todo o país. Portanto, esta é uma das mudanças. A segunda mudança tem a ver com o próprio ato da correção das provas, não é? Como é que as provas vão ser corrigidas? Há uma componente automática, como eu te dizia há pouco, portanto, uma vez digitalizadas, as respostas são partidas por itens, deixa de haver um único professor a corrigir o exame todo, que era também uma coisa, sempre foi assim, não é? Uma prova toda, portanto, ou seja, cada prova de cada aluno era corrigida por um único professor. Isso vai deixar de acontecer? Deixa de acontecer. As folhas de respostas, as várias respostas são partidas e são distribuídas por diferentes professores e, portanto, uma mesma prova
Na correção de uma mesma prova de um aluno vão intervir vários professores, o professor que trata do item 1, o professor que trata do item 2, portanto, cada professor corrige, especializa-se de alguma forma num item da correção das provas, em função, obviamente... Qual é a racional dessa opção? Portanto, um professor fica focado numa única pergunta, numa única resposta e ganha, portanto, mais capacidade de distribuir de uma forma mais justa e mais harmoniosa a avaliação por cada prova? O Ministério da Educação tem alegado precisamente, essa é uma das razões para esta mudança. O Ministério acredita que se vai conseguir com ela uma uniformização maior dos critérios de avaliação, que o efeito de haver um professor a corrigir cada exame, que enfim, que poderia aqui criar, quando estamos a falar de 300 mil provas, alguma disparidade de critérios, apesar de haver critérios nacionais que devem ser aplicados por cada professor, mas o Ministério acredita que isto vai permitir ter uma correção mais equitativa, mais justa também, mas há também aqui outros ganhos de eficiência que têm sido apontados, nomeadamente evitar-se deslocações de professores que iam até aos agrupamentos do Júri Nacional de Exames buscar as provas, as levavam para casa, corrigiam em casa, voltavam a deslocar-se. Este próprio processo, por vezes, como nos contava um dos professores neste trabalho que vamos publicar, também tem riscos, provas que se perdem, provas que se estragam, enfim. E, portanto, há aqui, no fundo, esses dois grandes argumentos. Uma maior eficácia, serão também, em princípio, necessários menos professores classificadores, porque há uma componente que é mesmo automática, porque as perguntas de escolha múltipla podem ser corrigidas automaticamente uma vez que estão digitalizadas no sistema. Portanto, são precisas menos professoras, e depois a própria qualidade da avaliação que o Ministério diz que existirá. Não é pacífico. Também temos falado nos últimos dias com professores que levantam aqui algumas questões e algumas dúvidas, mas como nos dizia também um diretor, as mudanças trazem sempre alguns receios, sobretudo no momento que é sempre de ansiedade, como dizíamos ainda há pouco. Por falar em mudanças, na tua newsletter fazias referência, portanto, exatamente àquilo que é a natureza dos exames, portanto, a discussão que há em torno do tipo de exames que são atualmente feitos e do seu sucesso. Enfim, como tudo na educação, há um grande debate sobre a utilidade dos exames, como eles são feitos atualmente. E, portanto, falas em vários estudos de casos sobre os exames feitos pela OCDE, onde se mostram as dificuldades em ajustar a natureza padronizada e quantitativa, digamos assim, dos exames, a um tempo onde o trabalho em grupo ou a criatividade ganham um valor emergente. Na tua opinião, estamos mais perto ou mais longe de mudar a natureza dos exames que de alguma forma continuam a ser baseados na memorização e na reprodução? Em que estado é que estamos nesse debate em Portugal? O debate em Portugal não é muito diferente daquele que existe em vários países. Eu dou, por exemplo, Espanha, que tem um modelo de avaliação um pouco diferente, introduziu naquilo que é assim, a grande avaliação nacional dos alunos, que é a prova de acesso à universidade, que é feita especificamente para aceder à universidade, introduziu mudanças há relativamente pouco tempo para aproximar a prova mais daquilo que são, por exemplo, os testes da OCDE do PISA, que avaliam mais competências e menos conhecimento que se memoriza e que se reproduz. Portanto, no fundo, o debate em Espanha foi: vamos tornar esta prova de acesso à universidade uma prova que também avalia a capacidade de resolução de problemas reais e concretos e não uma prova meramente teórica. Portanto, isto só para dar o exemplo de Espanha. Isto é um debate em vários países. Eu acho que, agora, há aqui um alerta que também vários especialistas e vários estudos deixam, que é o quão delicado é introduzir mudanças em exames que têm, e sobretudo quando eles, como é o caso do modelo português, têm esta dupla função, que é um peso significativo na nota de conclusão e depois um peso significativo na nota de candidatura ao ensino superior. Portanto, Portugal faz parte daqueles países onde há uma dupla função das provas, e introduzir mudanças é algo que deve ser
deve ser feito com muito cuidado. Eu nessa newsletter que referias dava exemplos de países que introduziram mudanças até para isso, para ter perguntas um pouco mais fora da caixa, que puxassem mais pela capacidade de raciocínio e de aplicação prática de conhecimentos, e que correu mal, porque os alunos foram surpreendidos, não houve uma preparação para essas mudanças e correu muito mal. Portanto, eu diria que é um debate inevitável, ele vai continuar. Há, de facto, um conjunto de competências que é pacífico, que têm que ser mais valorizadas. A própria OCDE e outras organizações apelam a que haja essa reflexão sobre como é que os momentos de avaliação devem pesar mais essas competências, devem valorizar mais essas competências. Portanto, eu acho que esse debate tem que ser feito, mas tem que ser feito de facto com um grande cuidado e com uma grande ponderação. Sem dúvida uma questão extraordinariamente sensível. Andréa Sanches, muitíssimo obrigado por teres vindo ao P24 e teres-nos explicado o que é que está em jogo e o que muda nesta época crítica para milhares de famílias de Portugal e para dezenas de milhares de alunos das nossas escolas. Muito obrigado e até breve. Obrigada, Manuel. Faz parte do caderno de encargos dos autores deste podcast encontrar boas propostas de música, livros ou de filmes para remeter a sua audiência para o lado inquestionavelmente bom da vida. Às vezes, fazem-no com imensa convicção. Outras, por pura conveniência. Neste início de semana, a nossa proposta não deixa margem para qualquer tipo de temor. Apenas lugar para todo o entusiasmo. Porque o disco Double Exposure, dos Penny Arcade, a banda do músico britânico James O'Hare, é muitíssimo bom. Se queres saber quão bom é, um conselho útil. Procura o texto do Mário Lopes no Y da última sexta-feira. Escreveu: não é disco para causar estrondo, para se tornar fenómeno, para agregar multidões e preencher listas dos melhores do ano. Será outro o seu destino, porventura mais duradouro. Existe para ser passado de mão em mão, qual partilha de um segredo precioso. Não pode haver melhor elogio para um disco. Obrigado por ouvir o P24. Nós regressamos amanhã. Tenha um excelente início de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.